Segundo as Crônicas, capítulo 7 e o versículo do 11 ao 17. Quem pode dizer amém? Glória a Jesus. Queridos, amados irmãos, já faz algum tempo que eu cheguei a ministrar essa palavra, mas Deus me inquietou no coração de falar mais uma vez. Mas eu entendo, irmãos, que a palavra de Deus, ela sempre se renova, sempre. É como um rio. Interessante, irmãos, que quando a gente fala, eu até me lembro ou relembro, uma certa vez que um certo pastor estava pregando na central, ele pregou a parte da manhã, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, e outro pastor chegou à tarde, bem no mesmo capítulo, no mesmo versículo, porque era um tema daquela festa. Mas, irmãos, a palavra, ela foi diferente, ela não foi igual. A palavra de Deus, irmãos, ela se renova. E tenho certeza, irmãos, que Deus, ele vai continuar a falar com a gente nesta noite. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? E eu estou tão feliz, estou vendo a igreja, está parecendo culto de domingo aqui. Sabe o que é isso, irmãos? É a sede da palavra. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque, como eu costumo dizer, a palavra, irmãos, é como uma âncora que ela sustenta o crente. Me criei no evangelho e eu fui ensinado por pastores linha dura. Hoje dormo no Senhor, como o pastor Orestes Correia, como o pastor Erildo e outros, pastor Aminon Pessoa de Queiroz. Eu fui ensinado por esses homens, irmãos, linha dura. E hoje eu estou aqui. E como diz a minha mãe, só pede quem não vem. Ela sempre diz isso. Mas eu louvo a Deus que vocês estão aqui. Eu louvo a Deus que nós estamos aqui. Irmãos, a palavra de Deus, ela queima em nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, é como espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. A leitura, irmãos, que eu fiz alguns minutos atrás, ela relata, irmãos, sobre algo muito interessante. Quando, irmão, Salomão, filho de Davi, ele teve o prazer de construir o grande templo. Mas o que eu acho, irmãos, lindo neste homem de Deus, é que ele soube separar as coisas. Ele, irmãos, não se apegou com o tamanho do templo. Ele não ficou vaidoso porque estava à frente daquela obra. Não. Ele soube entender que toda honra, que toda glória é atributado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando, irmãos, esta mensagem, olhando essa palavra, eu vejo que, irmãos, nos ensina alguma coisa de bom. Quando a gente olha para a gente, irmãos, a gente não vê pessoas perfeitas, não. Somos pessoas imperfeitas. Até quem diga que você pode até dizer, mas eu não merecia estar nem aqui. Mas a misericórdia do Senhor fez com que você estivesse aqui. É a misericórdia. É a misericórdia, irmãos, de Deus. E é por isso que nós, irmãos, estamos calqueando este caminho, onde nós olhamos caminho muitas vezes, irmãos, cheio de obstáculos, cheio de caminhos, irmãos, que quando a gente olha pela ótica humana, nós dizemos, será que eu vou passar por esta dificuldade? Quando nós olhamos, irmãs, mocidade, quando nós olhamos ao caminho, Charles, nós olhamos e dizemos assim, será que eu vou passar por isso? Aí Jesus chega bem pertinho da gente, Maria, e diz assim, ei, vai passar. Vai passar.
Jesus chega bem pertinho da gente, porque o amigo fiel que nunca nos deixa só, ele sempre está ao nosso lado, e ele está junto com a gente e diz: ei, eu estou com você. Oh, aleluia. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu estou com você. E até, irmãos, nós olhamos para a ótica humana e olhamos ao nosso redor e dizemos: Senhor, será que eu estou só nesta luta, nesta peleja? Será que tu me esquecesse aqui? É desse jeito, irmãos, nós dizemos muitas vezes. Mas Ele quer nos lembrar nesta noite. Ele quer dizer a você, quer dizer a mim: ei, eu nunca te deixei e nem vou te deixar. Aleluia. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu estou ao seu lado. Se você passar pelas águas, as águas não vão se submergir você não, porque eu estou ao seu lado. Oh, irmão, que amigo é esse? Aleluia. Que amigo é esse? Amigo que quando a gente olha ao nosso redor, Pai nos deixa, irmão nos deixa, muitas pessoas nos deixam. Mas o amigo fiel Jesus, ele disse: eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Não vou te deixar, porque eu sou teu amigo fiel nas horas certas e nas horas incertas. E quando eu olho, irmão, sobre esta palavra, eu vejo que este homem chamado Salomão, ele soube separar as coisas bem direitinho. Ele viu o templo, ele viu ouro, viu prata, viu tudo que era de beleza ali naquele templo bonito. Mas ele soube reconhecer a grandeza de Deus. Talvez você tenha olhado tantas coisas que você tem, e muitas das vezes você tenha até se apegado a ela. Talvez você tenha até esquecido até de orar, de até de cantar, de até estar mais dedicado na obra, porque você tem tanto conforto, talvez. Mas Jesus quer te lembrar nesta noite que você tem que botar tudo no seu cantinho. Porque você dando glória ao Senhor, mesmo no que você tem, Deus vai te abençoar de uma forma grandiosa, porque você sabe reconhecer a grandeza de Deus. E este homem, irmãs, ele soube reconhecer que ali tinha prata, ali tinha ouro, mas ele disse: Senhor, nada disso chega à tua grandeza. Nada disso que eu tenho aqui, Senhor, chega nem o mínimo da tua grandeza. E Deus, irmãos, adora isso. Deus fica alegre com isso, quando nós engrandecemos a Ele. E a Bíblia diz que entrou uma fumaça dentro daquele lugar. E a fumaça foi tão impactante. Deus gostou daquela coisa que eles começaram a dizer. Salomão começou a dizer. E o interessante é que quando entrou a fumaça, irmãos, foi algo tão forte, que todos os que estavam ali, irmão, começaram a se prostrar diante daquela grandeza, diante daquele poder. Aí, irmãos, aí entra agora a satisfação do nosso Deus. Ele disse: eu me agradei disso, eu gostei disso. Mas, irmãos, existe algo em nós, e eu quero até que você repita comigo. Existe, mais forte, existe 6 coisas que precisa ser sarado em mim. Há momentos, irmãos, na nossa vida que, como eu disse alguns minutos atrás, nós não somos super crente, não. Nós somos cheios de imperfeições, é verdade. Mas a misericórdia de Deus, Ele nos alcançou. E estamos sendo trabalhados, como nós estamos estudando uma lição falando sobre a santificação. E a santificação não é uma progressão, é uma progressão. Santo, você é santo porque você é separado. Deus te separou. Agora a santificação, irmãos, é um processo, uma progressão, onde nós olhamos pelo lado espiritual, dizendo: Senhor, me ajuda nesta progressão. Aí o Espírito Santo que está em você, ele vai te ajudando nas suas imperfeições, nas falhas que você tem em você, ele vai trabalhando no seu. Aleluia. Oh, aleluia. Eu já estou sentindo o poder desta palavra, igreja.
Ele vai trabalhando nas suas imperfeições, naquilo que você, porque, irmão, natureza humana não é boa, não. Natureza humana é ruim, é perversa. Onde, irmãos, a nossa mente maquina tanta coisa ruim. Aí Deus vai trabalhando através da Trindade, que é o Espírito Santo que está em você. Ele vai trabalhando nas tuas imperfeições. É quando nós entendemos nesta palavra que precisamos ser sarados. E quando, irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: e se meu povo... Aí quando nós vamos ver, irmãos, o grau deste pensamento, ou vendo as palavras, nós vamos entender que é uma condição, irmão, futura. Nós entendemos que o se, trazendo para o lado da língua portuguesa, nós vamos entender que é um pretérito imperfeito. Se eu fosse, se tu fosses, e etc. Então nós entendemos que há uma condição futura. E eu entendo aqui, se você prestar atenção nesta conduta, podemos dizer assim, de uma progressão futura, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Quem pode dizer amém por isso? Porque nós entendemos que é uma condição futura. E ele diz: se o meu povo. Aí Deus te dá uma oportunidade. Aí você pode dizer: como assim, pastor, essa situação? Como é que eu posso afirmar ou me firmar nessa certeza? Eu vou te dar 7 motivos. Aí você vai perguntar: quais são os motivos, pastor? Não, mais forte. Quais são os motivos, pastor? São 7. Eu quero te explicar na primeira que ele é vida. É por isso que você tem que se firmar nesta condição. Que lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, você vai encontrar isso. A segunda coisa que eu quero te informar, que ele é um Deus de eternidade, que está lá em João capítulo 14, versículo 6. A terceira coisa que eu quero dizer para você é que ele te concede bênção. A quarta coisa que eu quero te dizer é que ele te concede proteção. A quinta coisa que eu quero dizer é que ele te concede alegria. A sexta coisa que eu quero dizer é que ele te concede descanso. E a sétima coisa eu quero dizer é que ele te concede vitória. É por isso que você tem que se assegurar nessa constância, nessa progressão. E nós entendemos, irmãos, quando nós falamos em sarar, nós entendemos, irmãos, que existem motivos. Entendermos, irmãos, que existem motivos. E a primeira coisa que eu vou aprender, irmãos, como uma visão. Diga assim, visão. Diga comigo, visão. Eu tenho que ter visão. Eu tenho que ter visão espiritual. Sabe por quê? Porque se eu não tiver visão, eu não vou conseguir chegar. E eu preciso ser sarado para que Deus possa trabalhar. E a primeira coisa, irmãos, que eu preciso ver em mim, eu preciso compreender que eu não sou de mim mesmo. Aí Jesus fala: se meu povo, você não é de você não, você é de Jesus. A primeira coisa que você tem que entender para que Deus possa trabalhar na sua vida é que você tem que entender que você não tem vontade própria. Nós não temos vontade própria, igreja. A nossa vontade é de Deus. E muitas das vezes nós queremos fazer as nossas próprias vontades. Nós perdemos, irmãos, de calquear uma vitória. Porque estamos, irmãos, tão cheios de vontade, tão cheios de querer fazer o nosso eu funcionar.
Mas para que as coisas venham funcionar na sua vida, é preciso você entender que você não é de você, você é de Cristo. Que quando você levantou a sua mão, agora você não vive mais a sua vida, mas você vive a vontade de Deus. É por isso que as pessoas, elas passam por momentos difíceis, porque não estão escutando a voz do Criador. Não está escutando a vontade do grande. Jesus muitas vezes está falando através da sua palavra, através de hinos, através de revelações de sonho, e nós não estamos dando ouvidos. Escutamos de um lado e sai do outro, e nem aí para nada. E muitas vezes Deus dizendo: eu estou falando contigo, e tu não está entendendo o que eu estou falando. Cante. E Deus se revelando através da sua palavra, e a gente nem aí, porque a gente está com vontades próprias. Isso é um perigo muito grande. Nós fomos comprados, e o comprador, irmãos, ele tem zelo. Ele zela por aquilo que comprou. Você pode glorificar a Deus por isso. Ele tem zelo por você. Ele tem zelo por você. Ele lhe comprou. Quem era você? Você estava escanteado, injuriado por muitos. Aí o Senhor lá olhou você, porque não foi você que escolheu ele, foi Ele que lhe escolheu. Quem era você? Quem era eu? Era escanteado por muitos, mas o Senhor, por misericórdia, olhou para você e disse: eu acredito em você. Aí Ele olhou para você e disse: eu vou lhe comprar. E não é por um preço qualquer, não, preço de sangue. Eu vou lhe comprar. Você estava sujo. Irmãos, quando nós pensamos isso, quem era você, quem era? Aí Jesus olha para você e diz: eu vou lhe comprar mesmo assim. Você é sujo, você sem valor, mas eu vou comprar você assim mesmo. Pensa, olha lá para trás, quem era você? Aí Deus lhe comprou. Aleluia. Deus te deu um banho. Você estava todo sujo, Deus te deu um banho. Você estava todo rasgado, Deus trocou as tuas vestes. Você nem tinha casa, você andava aí andando pelas ruas. Aí Jesus disse: agora eu vou te dar uma casa. Botou você na cadeira de príncipe e disse: você vai ter um direito a uma casa. Você pode glorificar por esta palavra? Parece que você não entendeu. Eu vou repetir novamente: Deus te pegou sujo, aleluia. Deus te deu um banho, Deus tocou as tuas vestes, botou você na cadeira de príncipe. Ele deu um direito de você morar no céu. Você tem casa. Você pode glorificar a Deus por isso. Você tem casa. Você tem casa. Você é importante. Nós somos importantes para Deus. Talvez alguém não te dá nem valor, mas eu quero dizer, você tem um valor muito grande diante de Deus. Talvez você chegou aqui: pastor, eu só vim só a graça. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Sabe por que você é TI? Porque Deus poupou a tua vida. Talvez não era nem para você estar aqui, mas Deus, por olhar de misericórdia, diz: eu vou te dar oportunidades. Se meu povo, você não é de você, você é de Cristo. A primeira coisa que precisa ser sarado é que você tem que entender que você não é de você mesmo, você é de Cristo. A segunda coisa que precisa ser sarado para receber de Deus é que, na verdade, o meu nome, ele tem que ser trocado de verdade. Porque, irmãos, quando era do mundo, a gente se chamava por apelidos e apelidos por nome.
Mas agora que quando Deus te trocou e diz: ei, agora você é nova criatura, você mudou o seu nome, você é diferente. Você agora é outra pessoa. A segunda coisa que eu tenho que entender é que o meu nome foi mudado. O seu nome foi, diga comigo, o meu nome foi mudado. Seu nome foi mudado. Você agora é uma mulher de respeito, um homem de respeito. Talvez alguém não nem te respeitava, mas quando agora olha para você e diz: ali vai um crente, respeite ele. Ali vai uma crente, respeite ela. Oh, aleluia. Ai, eu sou. Oh, glória. Você era, mas agora o seu nome foi mudado. Lembra que quando agora Jacó entrou no vale de Jabote, estava lá Jacó andando com o anjo, e ele disse: embora que eu saia machucado. Olhando, irmãos, nessa ótica espiritual, deixa eu conjecturar estas palavras. Ele chegou e disse assim: embora que eu saia machucado, mas eu vou sair daqui de posse de vitória. Diga comigo: embora que eu saia machucado, mas eu vou receber minha vitória. Diga. Jacó estava lá lutando, ele entrou bem. E, irmãos, a força de querer vencer foi maior. Porque muitas das vezes estamos numa situação até querendo desistir de algo. Mas Jesus é aquele que renova as nossas esperanças, renova nossas forças. Ele diz: ei, esta força que você está recebendo não é sua não, está vindo de Deus. E ele estava lá lutando com o anjo. O anjo olhou e disse: rapaz, esse camarada aqui é diferente. Ele tem objetivos. Diga assim: eu tenho que ter objetivos. Como é que você quer alcançar se você não tem objetivo, se você não tem foco? Todos nós, irmãos, temos que ter foco naquilo que queremos. Jacó tinha foco, tinha objetivos. Ele diz: eu preciso sair aqui, porque eu preciso fazer algo da parte de Deus. E ali ele lutou, entrou bem. Aí quando o anjo: como é seu nome? Jacó. Você não é mais Jacó mais não. Seu nome agora vai ser Israel. Oh, aleluia. Porque você lutou contra o próprio Deus aqui. Você lutou bravamente. E agora seu nome é Israel. Aleluia, seu nome é outro nome. Aí ele saiu bem, mas ele saiu mancando, machucado. Mas ele saiu de posse de vitória. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: embora que você saia machucado, mas você vai sair de posse de vitória. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. Vai sair de posse de vitória em nome de Jesus. De vitória. Nome mudado, nome restaurado. A terceira coisa que eu aprendo aqui, para que eu possa ser sarado, é que eu tenho que entender que aonde vai a honra, vai a humildade. Humilhar-se. Eu costumo dizer, irmão, ser humilde não é vir todo assanhado, não é com a calça rasgada, com chinela. Não, isso não é sinal de humildade não. Isso é sinal de releixo. A humildade vem de dentro. É quando você para e diz assim: o meu irmão, ele é superior a mim. Quando você olha e diz assim: eu preciso escutar o meu irmão, eu preciso orar com ele, eu preciso ajudar. Isso é sinal de humildade. Jesus precisa sarar muita gente. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é entender que eu preciso ser humilde. É entender que da onde vai a honra, vai a humildade. Porque eu sei cantar bem, eu sei pregar bem. Irmão,
irmão, o que você tem nesse não foi Deus que lhe deu. Nós não somos nada, não, somos apenas instrumentos na mão de Deus. E eu sempre digo isso aqui. Quando alguém diz, mas pastor, que palavra? Eu digo, foi Jesus. Se porque ele não der, não sai nada. Eu não sou nada. Eu tenho que aprender a ser humilde. Terceira coisa, para que eu possa ser sarado e curado, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que aprender o caminho da humildade. Eu não posso me orgulhar, me engrandecer, porque acho que eu sou alguma coisa. Olha o dedinho. Nós não somos nada. Quem é tudo é Ele. Quem pode é Ele. Quem exalta é Ele. Quem abata é Ele. E se você quiser estar te vendo achando ruim, vai reclamar com Ele. Mas fulano não era para estar ali. Quem era para estar ali sou eu. Quem colocou foi Jesus. Deixa de ser besta. Vai reclamar com Ele. Mas quem era para ser pastor era eu. Vai reclamar com Ele. Foi Ele que botou. Mas quem era para ser dirigente das irmãs era eu. Ei, quem deixa tudo? Quem botou foi Deus, ela. Foi Jesus quem bota, irmão. Carai, ono, exterior, amai, ono. É Jesus que faz, não é a gente. E a terceira coisa que eu tenho que aprender é o caminho da humildade. A terceira coisa, irmãos, que eu tenho que entender para que eu possa encontrar o caminho da cura é que eu tenho que, irmãos, ter desejo. Diga comigo, eu tenho. Mais forte, eu tenho. Mais forte, eu tenho que ter desejo de orar. Infelizmente, irmãos, tem muitos que não têm desejo de orar. Desejo do coração de buscar a Deus. Minha mãe está aí. Quando ela ia para o ciclo de oração, eu estava junto dela, nas vigílias, no ciclo de orações. E hoje, irmãos, é um dos trabalhos que mais amo, é de orar e de buscar a Deus. Mas infelizmente, irmãos, o desejo tem se esvaído de muitos. Quando nós marcamos vigílias ou mini vigílias, nós encontramos, irmãos, não só aqui, mas muitas igrejas, poucas pessoas que estão buscando em oração. Aí tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo, bota a culpa no tempo. Arruma tempo para tantas coisas. Mas muitas das vezes para estar aqui na casa do Senhor, muitas vezes chega do trabalho em tempo. Eu não vou para a igreja não, porque eu estou cansado. Tem uma certa vez que eu estava em casa, eu cheguei do trabalho, cansado. Eu congregava no Vale do Sonho. E ali eu com desejo enorme de ir para a igreja. Aquele desejo do coração. E eu estava cansado. E a mulher olhou para mim e disse, tu está aí cansado, por que não vai descansar? Eu olhei assim para ela e disse, não posso. Eu tenho que ir para a igreja, porque eu vou descansar nos braços do meu Pai. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus botando a gente em prova. Nós estamos buscando a Deus como prioridade. Deus conhece o nosso coração. Deus não dá além das nossas forças. Deus conhece. Ele conhece. Não adianta a gente esconder de Deus. Alguns realmente não teve condição de vir, talvez hoje para o culto de doutrina. Alguns realmente não veio porque não quis. Deus sabe. Deus sabe. E quando chegar no grande dia lá, Jesus vai olhar lá no livro. Aí Jesus disse, mostra as tuas mãos. Aí Jesus vai dizer, olha, naquele dia, no culto de doutrina, você foi relaxado na minha obra. Você não foi para a igreja.
Mas não sei o que, não adianta, eu conheço, você não foi porque você não quis. Deus conhece os corações. O que você pensa, Ele sabe. Ele sabe, não adianta esconder de Deus. Se você subir ao alto céu ali, Ele vê. Se você descer, Ele vê. Aonde você, não adianta. E nós entendemos que a quarta coisa é que nós temos que ter desejo de orar. Desejo de orar. Eu não estou nem lendo os versículos, porque se eu for entrar nos versículos aqui, vai passar do horário. Eu estou só falando aqui para os irmãos entender. Eu tenho que entender, irmãos, que eu tenho que ter um desejo em busca de orar. Porque, irmãos, aproveitando que a Bíblia nos diz que os ouvidos do Senhor não estão gravados nem a sua mão encolhida, irmãos, isso é um privilégio para todos nós. Privilégio de poucos em ter um Deus que está pronto a nos escutar. E tem muitos irmãos relaxando ou desfazendo esta opinião ou esta vocação. Mas Jesus está dizendo: ei, é preciso sarar. Eu quero sarar. Eu quero fazer. A quinta coisa, irmãos, que eu aprendo para ter uma vida de integridade, de saúde espiritual. A quinta coisa, eu tenho que buscar a Deus com sinceridade. Buscar de todo o coração. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10, diz que temos que buscar de todo o nosso coração. Buscai de todo o vosso coração. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes viemos para a igreja e o nosso desejo de coração está longe. Viemos para a igreja muitas das vezes e a adoração passou longe. Viemos para a igreja e estamos habituados e pensando em tantas coisas, e até queremos trazer em Deus, que está pronto para receber o sacrifício, mas o sacrifício passou longe, porque o que vem do coração é algo verdadeiro. E muitas vezes entramos na igreja e dizemos: o culto não foi bom, o ensino não foi bom. Mas o defeito não está nos hinos, o defeito não está na palavra do pastor, o defeito está em nós mesmos. Que nós não viemos para verdadeiramente para adorar a Deus. Mas Jesus está falando aqui na igreja: é preciso sarar. É preciso ter saúde espiritual. É preciso buscar a Deus com todo o coração. Eu saio da minha casa para a igreja, saio com raiva, emburrado com alguma coisa, sento na cadeira. Aí Jesus disse: dá pelo menos glória para mim. Eu lá com a cara emburrada. Sabe o que muitas vezes acontece? Estamos botando culpa na obra de Deus, e isso está errado. Tem problemas em casa, tem problema com os filhos, tem problema com ele mesmo. Ele diz: eu já não vou para a igreja. Aí eu pergunto: o que Jesus tem a ver com isso? Eu gosto desse silêncio, porque Deus está falando. Eu não vou para a igreja não. O que Jesus tem a ver com isso?
Será que Jesus fez alguma coisa com você? Mas estamos, irmãos, botando culpa em Deus. Os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu não vou para a igreja hoje não. E o que é que Jesus fez com você, crente? Mas Jesus vai requerer, viu, de você. Com essas atitudes infantil. A Bíblia nos diz que quando a gente era menino, fazia as coisas de menino. Mas agora você não é menino não. Você agora está com uma posição diferente. E Deus não vai aceitar posição de menino não. Porque você está se alimentando da palavra. Você agora está tendo ciência dela. Você não é nenhum inocente não. Você está sabendo o que você está fazendo. Está fazendo errado porque você quer. Está sendo rebelde porque você quer. Eu tenho que aprender a buscar o Senhor de todo o coração. A sexta coisa, irmãos, para eu sarar, eu tenho que me converter. É dura essa palavra, né? Mas eu tenho que me converter. Porque muitas vezes estamos na casa do Senhor fazendo papel de menino. Atitudes de menino. Eu tenho que converter dos meus maus caminhos. Muitas vezes estamos na casa do Senhor, cantando, adorando, glorificando, mas estamos com atitude infantil. Atitudes, irmãos, infantil. Aí Jesus disse: você quer ser sarado? É preciso você se converter. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus. Qualquer pessoa pode levantar e aceitar Jesus. Mas está convertido? Está curado? Eu tenho que aprender a palavra toda, mas a gente tem que falar. Para que você possa ter um bem-estar espiritual, é preciso você entender isso aqui. Deixa eu recapitular. Você tem que entender que você não é de você não, você é de Deus. Você tem que entender que o seu nome foi mudado. Você tem que entender que você tem que ir pelo caminho da humilhação. Ah, porque hoje tem pessoa que não quer ser humilhado. Ah, se falar uma coisa comigo, eu falo duas. Não piso no meu pé não. Cadê a tua humildade? A Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Ah, eu sou crente. E meu braço não é mão. Cuidado para Jesus não arrancar seu braço, viu? Cuidado. Ah, mas eu sou crente, mas minha língua não é convertida não. Cuidado com a sua língua. Cuidado com ela. Pastor, não diga isso não, eu digo. Cuidado. Nós somos todo crente completo. Ainda tem pessoas que dizem: ah, Jesus só quer o coração. E Jesus é açougueiro, é? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Jesus não quer nada pela metade não. Jesus não só quer o coração não. Você pode dar glória por causa disso. Jesus não só quer o seu coração não. Como é que está o teu testemunho? Como é que está eu vou falar. Eu costumo dizer, irmão, crente aqui a gente é demais. Mas o interessante é ser crente aqui não é lá fora. Alguém olhar para você e dizer: ali é uma crente. Eu costumo dizer aqui, irmãos, que a Assembleia de Deus, ela tem 100 anos. Ela merece respeito. 100 anos, mais de 100 anos, já fez mais de 100 anos. Merece respeito.
Ainda tem pessoas, irmãos, que brincam ainda com porque existem doutrinas. E a Assembleia de Deus tem doutrina. Mas tem pessoas brincando com pessoas, irmãos, de idade. E respeitando pessoas de idade. Porque quando chega para fazer a profissão de fé, aí diz, eu quero me batizar, aí promete dentro da igreja, vai dentro de Deus, que vai respeitar as doutrinas, vai respeitar o pastor da igreja, vai honrar com Deus nos cultos, aí depois está fazendo tudo diferente. Aí eu pergunto, está certo ou errado? Está errado. Não, está errado. Está errado. Aí tem pessoas que muitas vezes dizem que a transgressão é pecar, se prostituir é desobedecer também. Você está pecando também desobedecendo. Você está pecando também desobedecendo. Eu não tenho pecado. Como é que tem pecado? Você está desobedecendo, indo em contra a sua liderança da igreja. Você está pecando. Quando nós vamos em contra a liderança, porque, irmão, foi constituído por Deus. E a Bíblia diz, temos que honrar as autoridades constituídas por Deus. Mas sabe o que está acontecendo? Pessoas estão desrespeitando as autoridades. Você está pecando. Olha, irmãos, eu fui criado no Evangelho desde pequeno, daí minha mãe. Eu estava congregando no Vale do Sonho. Eu entendi, irmãos, que temos que ter ética. E nós estamos aprendendo sobre ética cristã. E nós temos que entender que quando é com Deus, é com Deus. E uma certa igreja me convidou para ir até o Templo Central, para falar que o pastor fez isso ou aquilo. Eu digo, vocês vão sozinhos. Eu não aprendi desse jeito, não. Porque nos momentos que o pastor precisa, ele tem o apoio de Jesus. E, irmãos, aquela situação eu tomei como base. Sabe por quê? Porque eu aprendi assim. Eu aprendi a ter respeito pelas autoridades constituídas por Deus. E tem muita gente desobedecendo, pecando. E para concluir, irmão, já são 9 horas. Humildade, orar, buscar a face de Deus. E por último, converter dos seus maus caminhos. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? É a palavra, irmãos. E eu disse à igreja, eu tenho compromisso com a palavra. Eu não quero massagear a ego de ninguém aqui. Eu quero estar dentro do quadrado dessa palavra aqui, viu? Eu quero estar falando dela. Não quero fugir dela, não. Porque Deus está vendo tudo. E quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Então guarda essa palavra. 6 coisas que precisa ser sarado em minha vida. Guarde isto no seu coração, para que Deus possa te ajudar a prosseguir e a caminhar nesta jornada que é tão difícil. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar no final, em nome de Jesus. E quem pode dizer amém? Oh, glória a Deus.